الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Meus irmãos e minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Allah subhanahu wa ta'ala continue e sempre abençoe vocês nesse mês de Ramadã, pelo jejum do mês de Ramadã, e não só no mês de Ramadã e pelo jejum do mês de Ramadã, mas bem como para todos os atos de adoração que praticamos para Allah subhanahu wa ta'ala, com a intenção única de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, com a intenção única de alcançar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, não só no Ramadã, mas em todos os dias do ano. Que Allah subhanahu wa ta'ala, nesse mês de Ramadã, faça com que seja um mês de mudanças, faça que seja um mês onde nós vamos aperfeiçoar as nossas ações e, principalmente, não só aperfeiçoar as nossas ações, mas que seja como uma pista de testes para que nós continuemos com essas mesmas ações mesmo depois do Ramadã. É muito triste nós vermos que muitos dos muçulmanos têm uma prática excepcional no Ramadã, porém quando acaba o período do Ramadã, volta àquilo que ele era antes do Ramadã. Como se o período de ibadat, ou seja, o período de boas práticas, fosse somente naqueles 29 ou naqueles 30 dias do mês do Ramadã. Isso não é correto, isso não é legal. É necessário que nós continuemos com as mesmas obras do mês do Ramadã durante o ano até o próximo mês sagrado do Ramadã. Falando em mudanças, falando em comportamento, falando em boas obras, falando do as-salihat, falando do a'mal as-salihah wal a'mal as-salihat, das obras virtuosas que os muçulmanos devem praticar, baseadas sempre no Corão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos já há vários programas falando sobre o comportamento do muçulmano. Como que o muçulmano deve agir, como que o muçulmano deve se comportar perante Allah subhanahu wa ta'ala, primeiramente, com sua religião, e, em segundo plano, com as pessoas que vivem à sua volta. O último assunto que nós abordamos, era o assunto da amana. O assunto da amana. O amana, nós já explicamos o que era a amana, já tivemos uma longa discussão sobre a amana. No programa passado, o último hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliás, o último versículo do Alcorão que nós discutimos na aula passada, ou no programa passado, foi Inna Allah la yuhibbu al-kha'inin. Inna Allah la yuhibbu al-kha'inin. Al-kha'inin são os traidores e Allah subhanahu wa ta'ala não tolera, não gosta, não ama, não tem nenhum tipo de apreço por aqueles que praticam a traição, por aqueles que traem. Veja bem, isso vem na sequência do assunto. Nós estamos falando do quê? Da amana. Estamos falando da amana. E a amana, quando nos é confiada, nós temos que cumprir com aquela confiança que nos foi colocada e que foi por nós aceitada, como discutimos também no programa passado. E percebemos que a pessoa que aceita a amana e não cumpre com aquela amana, ela é considerada por Allah subhanahu wa ta'ala como um kha'in, ou seja, como um traidor. Al-khiyana significa a traição. Khana, yakhunu, traiu, trai. Yakhunu, kha'in, kha'inin, traidores. Para reforçar um pouco mais essa ideia, antes de a gente passar para o próximo assunto, nós temos aqui o versículo do Alcorão Sagrado, na Surat Al-Anfal, continua na Surat Al-Anfal, ou seja, os espólios de guerra, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, La takhunu Allaha wa rasulah. La takhunu Allaha wa rasul. Não traiam nem a Allah e nem ao seu profeta.
ou nem ao profeta. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. De novo. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ou seja, ó vocês que creem, lembra quando nós falamos يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا, ó povo, ó pessoas, e que é uma retórica de Allah subhanahu wa ta'ala para qualquer um, para todos, para toda a humanidade. E aqui, يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. Não traiam nem Allah e nem ao seu profeta, como traindo as amanas que lhes são confiadas, وأنتم تعلمون, dizendo que você já sabe que não pode fazer isso, dizendo que vocês já conhecem as evidências para que isso não aconteça, para que você se proíba de cair nesse erro. Ou seja, esse é mais um versículo do Alcorão Sagrado que não só diz que o ato de você não cumprir com a confiança que lhe foi depositada, chama aquela pessoa de quem não cumpre com aquela confiança que te foi depositada, chama de quê? Chama de kha'in, chama de traidor. E nesse versículo, não só é traidor, como se equipara a trair Allah e ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala, Ya ayyuhalladhina amanu, ó vocês que creem, la takhunu Allah wa rasul. Não traiam nem Allah e nem ao profeta. É pesado, é grande, ou seja, às vezes a gente não tem a exata consciência do que significam as coisas para Allah. E vejam, estamos falando aqui de parâmetros. Algumas pessoas podem falar, mas eu não vejo isso tão grave. Outros podem falar, eu vejo isso mais grave até do que da maneira que está no Alcorão Sagrado. E aí é que nós temos que praticar a nossa submissão à vontade de Allah e aos parâmetros estabelecidos por Allah, subhanahu wa ta'ala, para a humanidade. Você ser confiado algo e não entregar, você pode achar isso algo simples, ou algo comum, ou algo não tão pesado assim. Mas eu vou te dar um outro exemplo. O dia do juízo final. Todos nós. Imagine que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que eu fui enviado e o dia do juízo final assim. E apontou com os dois dedos dessa forma. Ou seja, próximos. Muito próximos um do outro. Ou seja, a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a vinda do último profeta, ela era um dos sinais do dia do juízo final. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele diz? Que eu fui enviado, sendo que a hora do dia do juízo final, assim, tão próxima como estão os meus dois dedos. E apontou com os dois dedos dessa forma. Ou seja, e você pode ver, mas passaram 1400 anos. Como diz o versículo do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala, falando do dia do juízo final, diz, vocês veem distante. Vocês veem que o dia do juízo final está distante. Mas nós vemos ele próximo. Ou seja, as proporções e as medidas consideradas por Allah subhanahu wa ta'ala podem ter uma consideração maior ou menor do que as nossas. E a nossa submissão e a submissão do muçulmano deve também estar... e o muçulmano ele deve ser submisso também para essas proporções e para esses limites. Se nós não vemos a traição da amana como uma traição, se nós não vemos um problema tão grande como Allah subhanahu wa ta'ala vê, saiba que a misericórdia de Allah, o perdão de Allah, o paraíso de Allah, ele é construído sob os parâmetros que Allah colocou, não nos nossos parâmetros. Não nos nossos parâmetros, e sim nos parâmetros que foram estabelecidos por Allah subhanahu wa ta'ala e pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, nós não podemos, eu não considero assim, então eu vou fazer, ou eu considero dessa forma, eu vou fazer de forma diferente. Eu lembro de um versículo do Alcorão Sagrado, me desculpe, eu lembro de um versículo do Alcorão Sagrado, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ.
Atu'minuna biba'd al-kitab wa takfuruna biba'd? Vocês creem numa parte do livro e descreem na outra parte? Ou seja, isso eu pratico porque eu considero, e isso eu não pratico porque eu não considero? Isso eu acho importante, portanto eu ponho em prática. Isso eu não acho importante, portanto eu não ponho em prática. وما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Qual será a recompensa então dessas pessoas, senão a humilhação aqui nessa terra, e no dia do juízo final isso virá como um doloroso castigo, ou dos piores dos castigos. Então, o preço que vai se pagar por não aceitar as proporções, as leis de Allah como um todo, a Sunnah como um todo, o Alcorão como um todo, é a humilhação aqui nessa terra. E no dia do juízo final, seremos castigados, o pior dos castigos. Por quê? Já dizia um professor meu de crença islâmica na Universidade Islâmica de Medina, onde eu estudei, o Dr. Ahmad Al-Ghunayman, que era filho do Dr. Abdallah Al-Ghunayman, aquele que explicou o Kitab al-Tawhid, o livro da Unicidade Divina, do Sahih al-Bukhari. Ou seja, ele completou ali o Fath al-Bari, que é um livro de explicação dos livros dos ditos do profeta Muhammad sallallahu, conhecido como Sahih al-Bukhari, uma compilação feita pelo Bukhari. Ele que explicou, o filho dele me dava aula e ele falava o seguinte: que Allah subhanahu wa ta'ala o conserve, esse meu professor e esse grande sábio do mundo islâmico. Esse meu professor, o Dr. Sheikh Ahmad Al-Ghunayman, ele dizia o seguinte, que a Sharia, a lei islâmica, meio aplicada, é pior do que ela não aplicada de forma alguma. Se você pega a Sharia, a lei islâmica, e só aplica ela na metade, ela vai te dar mais problemas ainda do que se você não conseguir aplicar ela inteira. É melhor deixar de aplicar a Sharia do que aplicar só a metade dela. Porque quando você aplica a metade, um monte de problemas podem acontecer. É claro que você tenta na sua vida aplicar o que você pode da Sharia. E isso é aplicar ela completamente. O que ele queria dizer de não aplicar ela completamente, de maneira completa, era o fato de você aplicar aquilo que você quer e não aplicar a Sharia da maneira que você também bem entende, por escolha própria. Eu sei que nós aí no Brasil e as pessoas aqui na Europa não têm as condições totais necessárias de aplicar toda a Sharia em toda a sua vida, às 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. É verdade, mas tem que se ter no coração de que aquilo que você puder aplicar, você aplica. Até onde você conseguir obedecer a Allah, você obedece. Até onde você conseguir se distanciar do pecado e das obras ruins, você se distancia por convicção. Agora, pegar a lei islâmica e falar, não, isso aqui eu vou praticar porque eu quero, isso aqui eu não vou praticar porque eu não quero, aí que está o problema. E é isso que o doutor Sheikh Ahmad Al-Ghunayman falava, que você não pode fazer essa divisão. É isso que vai nos render humilhação aqui na terra e no dia do juízo final vai Allah subhanahu wa ta'ala nos vai dar um enorme castigo, ou o pior dos castigos. Então muito cuidado com essa coisa de eu pratico isso, eu não pratico aquilo. Por quê? Porque a submissão a Allah, a submissão ao Corão Sagrado e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem que ser total, tem que ser completa. Espero que tenha ficado claro essa questão da amana. Eu lembro o último aqui, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estamos quase estourando o tempo, mas eu digo aqui no último hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ayat al-munafiq thalath. É um hadith muito conhecido. É um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que todos conhecem. Ayat al-munafiq thalath. Ou seja, os sinais, as características do hipócrita são 3. Idha hadatha kadhib. Quando ele fala, ele mente. Wa idha wa'ada akhlafa. Ou seja, aquele que quando se compromete com alguma coisa, não cumpre. Wa idha tumina khan. E quando lhe é confiado alguma coisa, trai. E veja bem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama essas 3 pessoas de hipócritas, certo? E depois fala wa insama wa salla wa za'ama annahu muslim. Ainda que ele faça o jejum, reze e se diga muçulmano, se chame de muçulmano. Ainda que ele faça tudo isso, porém quando ele fala, ele mente. Quando ele se compromete, ele não cumpre.
e quando algo é confiado a ele, ele trai. Ainda que ele seja muçulmano, se diga muçulmano, reze, etc., ele é considerado o quê? Um munafiq. E o último versículo do Alcorão Sagrado, Innal munafiqina fi darak al-asfal min an-nar. Os hipócritas estarão nos níveis mais baixos do inferno. Surat An-Nisa, quase no finzinho do Surat An-Nisa, depois do versículo 100, se não me engano. Innal munafiqina fi darak al-asfal min an-nar. Então, muito cuidado, mesmo que vocês sejam muçulmanos, mesmo que vocês estejam rezando, mesmo que vocês estejam fazendo o jejum, cuidado com esses 3 pontos, que mesmo assim, nós podemos estar caindo em sinais da hipocrisia. É claro que com o conhecimento disso. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Espero que tenha ficado claro mais esse programa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.